Amém? Eu quero ler com vocês Isaías capítulo 64, o verso 1. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e o Senhor falou comigo algo acerca dessa palavra. E estou muito feliz. Seu amigo está aí, né, Lin? Já viu ele aí? Que top, estou vendo ele lá, ó. Oh, glória. Amém. E a Tayane Azaf também está aí. Vamos tocar? Dá para tocar com a banda? Do Toque em Mim de novo? Dá aqui? O Juninho está aí, esquece. Pastor Júnior. Isaías 64, verso 1 diz assim. Vou ler na minha versão. Ah, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflamava a lenha e faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Assim as nações tremessem da tua presença, quando fazias coisas terríveis, diga terríveis, que não me esperávamos. Descias e os montes se escoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. O texto bíblico fala de uma época onde o povo de Deus está enfrentando um cativeiro babilônico. Esse cativeiro é algo que o Senhor tinha criado, deixado acontecer para que houvesse o retorno do povo que parou de ter Deus como prioridade. E cativeiros existem para isso, desertos existem para isso, provas e covas, momentos de lutas e prisões são exatamente para nos trazer de volta ao querer de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus levanta agora o profeta que morava em Jerusalém, que era o profeta Isaías, e ele vai liberar essa palavra em meio a momentos onde o povo já não via mais o agir de Deus daquela forma. Porque o cativeiro tem algumas peculiaridades, como por exemplo, não ter o manifestar de Deus no que tange a fusões do Espírito Santo. Quando a gente está no cativeiro, a gente está de verdade. Quando a gente está passando luta, por mais que a gente ore, o que parece é que o céu está de bronze. E a gente ora e Deus não responde. E foi exatamente isso que o Senhor ministrou no meu coração essa semana. Que Isaías, ele é um profeta. E ele profetizou ele falou sobre uma lembrança que ele teve. Lembrança de quando lá no deserto, Deus abria o céu. Lembrança de quando lá no deserto, Deus fazia a terra tremer e com um terremoto, fendia a terra ao ponto de engolir as pessoas que eram contra ele. Ele lembrou do tempo em que os montes se escoavam diante da face de Deus. Ele lembrou da época que, prioritariamente, ele vai dizer isso no versículo 1, ele começa falando, quando o céu se abriu. Só que o profeta Isaías, ele é conhecido por uma nomenclatura no meio da gente. Ele é o profeta messiânico. O profeta que mais profetizou acerca de Jesus, o Messias. E aí ele fala de algo, lembrando do passado. Só que na grande realidade, o que ele lembra do passado está atrelado àquilo que aconteceria no presente. Ou melhor, em um futuro. Ele vive há 739 anos antes de Cristo. E por ser o profeta messiânico que começar a profetizar essas profecias, a Bíblia vai falar que ele diz: ó, se os céus rompessem os céus e descesse, e os montes temeriam diante de ti. Eu só quero pregar nessa primeira parte aqui, que você observe. Ah, se rompesse os céus e descesses.
Aí aqui no texto bíblico diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses. Eu poderia falar lá no verso 4, que desde a antiguidade não se viu, com os ouvidos não se ouviu, um Deus que trabalha em prol daquele que nele espera. Isso é legal. Mas o que Deus colocou ontem no meu coração no GCA, quando nós estávamos falando da matéria, e aí o Wagner tocou em um assunto muito interessante, quando nós falamos dos magos, sobre os horóscopos, na verdade sobre a astrologia, porque na época da Bíblia já existia o estudo da astrologia. Horóscopo não é coisa de crente. Se você fica lendo horóscopo para saber como vai ser seu dia, sua semana você tem que se converter, né? Mas a astrologia já está na Bíblia. Quando a Bíblia falava dos magos, os magos eram aqueles que estudavam as estrelas, ao ponto que a estrela de Davi, que é vista por um dos magos, é que indica que o Messias tinha nascido. Eles estudavam aquilo. E aí, quando nós estávamos falando sobre essa questão, tocando nisso, falando sobre constelações, sobre essas questões loucas que às vezes entram na nossa história de Bíblia, Deus me lembrou desse texto, que Isaías disse, lembrando em um momento de luta, e lembrando assim: ah, se o céu se fendesse. E na Bíblia, Jesus tem um único exemplo do céu se fendendo. O verbo usado para fender aqui é o mesmo usado no texto quando Jesus desce as águas batismais em Jericó. Quando ele chega diante do Rio Jordão, e ali João Batista está batizando com uma mensagem extremamente boa de coach. A mensagem de João Batista era igual mensagem boa, aquela que dava curtida. Imagina a live dele estourando. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Aí ele falava: eu vos batizo com água, mas virá um após mim que os batizará com fogo. E ele começa a batizar, e batizava, e batizava, e batizava, até que ele olha e ele vê alguém vindo diante dele. Era o seu primo, Jesus de Nazaré. E ele olha para Jesus de Nazaré e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que é capaz de tirar o pecado do mundo. E o texto bíblico vai dizer que ele vai batizar a Jesus. E quando ele batiza Jesus, esse verbo fender, do verso 1 de 64, é o mesmo verso usado neste texto. Porque quando Jesus sai das águas, levanta do batismo, acontece a prova mais concreta da trindade da Bíblia. Quando o filho está saindo das águas, todo molhado. Uma pomba representa o Espírito Santo de Deus. Aí a Bíblia diz que ouviu-se do céu uma voz. Aquela voz que é falada do céu não foi ouvida somente por Jesus ou por João Batista. Foi por todos aqueles que estavam ali. O verbo fender é abrir, aqui é abrir de todas as formas. Então, do terceiro céu, Deus falou: esse é o meu filho a quem eu tenho comprazo. Não foi o tempo que estava fechado como hoje. Eu já orei um monte de vezes hoje, botando a mão para o alto, Deus, não deixa chover, não deixa chover. E aí, já aconteceu comigo de não orar e daqui a pouco abrir o tempo. Não foi isso. Não foi as nuvens que estavam turvas, o céu turvo, e aí teve um vento que abriu, não. Naquele dia, a profecia de Isaías se cumpriu e ele profetizou sem saber que era uma profecia. Ah, se os céus se fendesses. Quando Deus fala assim, ó, esse é o meu filho a quem eu tenho comprazo. A Bíblia diz assim, ó, e os céus se fenderam. Está na Bíblia. Do primeiro céu, a palavra quando sai, quando ele vai falar, se o céu quando diz que os céus vai se fender, as constelações, Wagner, do segundo céu tem que abrir. Os demônios que estavam nas hostes espirituais saíram da frente. Tudo aquilo que impedia, houve uma conexão diretamente dos céus à terra. E a voz, como o marulho das águas,
é liberada dizendo: esse é o meu filho a quem eu tenho comprazo. E o texto vai dizer, e essa foi a alusão que eu tive, e ontem Deus me falou isso, é só isso que eu quero falar, que aquilo que foi profetizado no deserto aconteceu mais de 700 anos depois. O céu se fendeu, e o que era somente uma lembrança se tornou base para a testificação da trindade do que Deus tinha que fazer para aquele povo. O que eu quero que você entenda, que o passado só será palco, fundamentos para que o nome do Senhor seja glorificado lá na frente. Eu estou aqui hoje ministrando e falando para alguém que Deus está dizendo assim, ó: eu vou abrir os céus para você. Mas o céu que eu vou abrir não é um céu aberto somente do sol de 40 graus do Rio de Janeiro. O céu que eu vou abrir é que os demônios vão ter que sair da frente de você. É que os astros vão ter que não vão ter que sair. O que Deus está dizendo é: eu estou movendo a terra em prol. Ele falou isso: se o céu se fendesse. E o céu se fendeu, única e exclusivamente com esse mesmo verbo, nesse dia, quando Jesus fala. E a palavra do Senhor hoje para você é: os céus estão abertos. Você crê nisso? Crer nisso? Crer? Então olhe para alguém e fala assim: os céus vão se abrir para você. Ontem, quando nós estávamos lá no GCA conversando sobre essas coisas de astrologia, conversando sobre essas questões, e aí eu comecei a pensar nisso, e Deus falava assim para mim: amanhã eu abro o céu para te colocar em um novo ciclo, em uma nova área. Aí eu perguntei como. Deus falou assim: eu vou fazer algo sobre a sua vida novo, e eu quero liberar essa palavra para você. Eu quero pregar o que Deus falou para mim, que a partir de hoje Deus está nos colocando e nos introduzindo em um novo ciclo, aleluia, em uma nova era, onde os céus estarão abertos sobre nós, e o que nós ouviremos será a voz de Deus dizendo: eu tenho prazer no meu filho, glória. Você foi um filho, não foi o caso de Jesus, mas foi o seu caso. Você foi um filho que não deu às vezes prazer para o seu pai, não deu prazer para a sua esposa, não deu prazer para o seu esposo, você não deu prazer para os seus amigos, você foi uma pessoa ingrata por algumas das vezes, mas o que Deus está dizendo é: a partir de hoje eu estou mudando isso, eu estou abrindo o céu, eu estou movendo tudo para que você dê prazer, aleluia, e dê alegria. O que Deus está dizendo para mim é: você vai ser motivo de alegria para muita gente. Não estou pregando para alguém que já foi falado que foi a ovelha negra da família, que não prestava, que falaram: não, se ele for, você não. Falavam isso para mim. Eu era tão triste quando eu era criança, irmão, na igreja. Está aqui a tia Regina, né, que me ensaiava lá, ô glória, fazendo as peças. E eu era tão triste, irmão, tão triste, que tinha tio meu que falava assim: ó, se o Maiquinho for, você não vai, que ele é muito bagunceiro. Eu falei: que isso? Não, lembra, Jorge? Se Maiquinho for, você não vai. Não, Maiquinho não presta não, ô glória. Maiquinho é o pior, não prestava mesmo, irmão. Meu Deus, pensa, campainhas primeiras era eu que apertava, irmão. Se passasse alguém mancando, eu era o primeiro a imitar, irmão. Pensa, atribulado, não tinha limite. Mas aí Jesus falou assim: eu vou abrir os céus para você. E o favelado virou pregador, e o bagunceiro virou pastor, aleluia. Então o que Deus está dizendo para você é: os céus vão se abrir para você, ao ponto que o que você está vivendo não é nada comparado a que eu tenho preparado para você. E até para Jesus marcou uma nova transição. Posso te provar? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Até então Jesus era um desconhecido para o povo de Israel. Todos os milagres que nós conhecemos de Jesus, todos, estão no espaço de 30 a 33 anos. Começando nas bodas de Caná, da Galileia. Ele morava em Nazaré, que era uma cidade no topo da montanha, e Caná é uma cidade no meio do caminho. Então era impossível chegar a Nazaré se não passasse em Caná. Possivelmente era gente parente dele naquele casamento. Era gente próxima, se não fosse um parente, era gente muito próxima, amiga, que sabia de tudo. Na época de Jesus eram aproximadamente 500, 700, no máximo 1000 habitantes em uma cidade. Então todo mundo se conhecia. Era muito comum isso. Jesus era ainda um desconhecido.
Os familiares sabiam quem ele era, tanto que o primo vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. O primo sabia quem era, e a contestação não começou, atenção, não foi quando ele começou a crescer com 30 anos, foi quando ele estava ainda no ventre de Maria. A Bíblia vai dizer que Jesus no ventre de Maria, João Batista no ventre de Isabel, e uma criança chega próxima a outra, as mães chegam assim, e as crianças começam a pular no ventre. Aleluia. Era o que falava. Mas vai ser uma... Maiquinha é triste, mas vai ser uma bênção. Maiquinha é triste, mas tem uma obra, tem um tratado com Deus. Não. Ele é esse menino é uma bênção. Ele tem visão de olho aberto desde cedo. Olha, era assim. Olha, quando a gente fazia uma bagunça, era eu, Joás e Joelso. Meu Deus, a gente fazia uma bagunça na igreja, irmão. A gente ia dentro do ônibus da igreja soltando um barbantinho cheiroso para ficar um fedor no ônibus. A gente zoava até o pastor da igreja, irmão. A gente era terrível, ô glória. Mas quando o pastor falava, vem orar vocês, irmão, a gente começava a orar, aleluia. A gente era, a lágrima já descia nos olhos. Todo mundo batizado com o Espírito Santo. Levava a sério aquela questão. Você não está entendendo? Alguém olhava para Jesus no ventre, uma mulher grávida, doida, está dizendo que foi o Espírito de Deus. Mas quem sabia e teme Espírito, quando chegou perto, testificou. Posso falar? Eles até falam de você, mas já enxergaram em você o que você vai ser lá na frente. Eu estou pregando para alguém que Deus está dizendo: ainda não te dão nada, mas já até viram o que você vai ser lá na frente. Aí no dia do batismo, todos os milagres de Jesus começou depois do batismo. Por quê? Ele se batiza, ele cumpre com o propósito dele na terra, porque crente que não cumpre propósito não pode ver ministério. 3 pessoas entenderam: o ministério só pode ser seguido para crente que cumpre propósito, que cumpre princípio, não tem que batizar. João Batista falou: eu não sou digno de desatar a alpaca do seu pé. Eu não posso. Não, você não tem nada comigo, vem aqui, é necessário para que se cumpra. Diga assim: vai se cumprir. Não, olha, muita gente está tentando impedir, mas o que Deus está dizendo para alguém é: vai se cumprir na tua vida, ô glória. Eu sei que está difícil, reaja a isso, mas Deus está dizendo: eu vou cumprir, aleluia, porque eu velo com a minha palavra para cumprir, e Ele fará isso por você. Aí ele vai e se batiza, sai da água, irmão. Primeira coisa que ele vai: congresso, lá no Ministério Sarando a Terra Ferida. Congresso lá na Sara Nossa Terra, na Atitude. Não, saiu das águas, foi pregar no Vigilão da Celebrai. Saiu das águas, foi para onde? Para o deserto. Ô Elias, vai lá, tem um cara doido chamado Acabe, o 7º rei do reino do norte. Esse cara é louco, casou com a tal de Jezabel e agora está adorando a Deus estranho na terra que é minha, que eu santifiquei. Vai lá, fala para ele que segundo a tua palavra, não vai chover. Vai lá, não fala nem no meu nome, que ele já não acredita em mim, então não adianta falar em mim. Vai lá, já que o homem para ele é mais importante, vai lá que você que é homem libera. Segundo a minha palavra, não vai chover, não chove. Irmão, ele fala o que Deus, a indicação de Deus. Olha só, ele fala algo, não chove. Imagina o que o cara falar pro presidente, olha só, pro Bolsonaro, e fala: não vai chover aqui. Chega lá pro Joe Biden, ele fala: não vai chover. E parar de chover. Eu ia chamar esse cara para pregar aqui, irmão. Aí ele sai de lá, vai pro congresso. Não, ele vai para a caverna. Por quê? Porque depois de uma grande operação de Deus, Deus vai tratar contigo para você não se perder nessa operação. Jesus, desceu as águas, saiu de lá, foi pro deserto. Mas eu não estou cumprindo aqui? Elias, eu não estou profetizando, o Senhor mandou? Vai para a caverna de Querite, se esconde lá, e tu vai ser sustentado pelos outros. Então quer dizer que fazer o que Deus manda vai fazer eu ser dependente de alguém? Obedecer às vezes vai me botar em dependência de outras pessoas? Sim. E o pior, que Elias foi dependente de um corvo, que era um animal amaldiçoado. É só para contrariar, porque você falava que ninguém pagava suas contas. Não era assim? Não, porque ninguém paga meu boleto. Aí você joga em direto lá: ninguém paga meu boleto, por isso que eu falo o que eu quero. Ninguém paga o meu cartão, ninguém tem nada a ver com isso, eu não sou obrigado a nada. Aí Deus vai: tá no meu querer? Primeira coisa, você não é profeta? Se esconde. Você não gosta de aparecer, tu não é brabo para falar na cara de Acabe? Se esconde. E eu vou botar um amaldiçoado para cuidar de você. Isso, porque você é muito espiritual. Aí eu levanto um amaldiçoado para te dar comida, e se ele não te der, você morre de fome. Aí tá lá Jesus, sai das águas
E Deus fala, vai para o deserto. 40 dias de deserto. Depois do deserto, que ele vence Satanás pela palavra, aí ele começa a fazer os milagres. Então, quando o céu se fende para ele, o céu se fende para ele entrar no deserto e sair do deserto fazendo milagre, impactar a terra e mudar a humanidade. Amém ou não amém? Posso liberar a palavra? Posso? Posso liberar essa palavra? Ó, quando o céu se abrir para você, prepare-se porque tu vai entrar num deserto. Não, não abaixa a mão não, segura agora. Agora você mantém. Você vai entrar no deserto do tratar de Deus. No deserto pode faltar muita coisa, aleluia. Mas eu tenho uma palavra para você, você não vai morrer nesse deserto. No deserto vai ser difícil, eu sei que vai, mas Deus está dizendo, eu vou te manter de pé, eu vou cuidar de você, eu te levanto. Eu sou o Deus que cuido de você segura lá em cima. E depois que você passar esse deserto, você vai ser conhecido como a pessoa do milagre, aleluia. Você vai ser conhecido como a pessoa que eu autorizo, que eu falo, que eu mando, que eu levanto, que eu uso. Jesus mudou a humanidade depois daquele deserto. Primeiro o céu se fende, ele passa na luta e depois ele vai viver as manifestações da glória de Deus nele. Prepare-se para viver as manifestações da glória de Deus depois desse deserto. O deserto só serviu para isso, para fazê-lo viver, se preparar para as manifestações de Deus. Para eu ouvir a Tayane Azaf cantar, vem cá. Hoje não tem como a gente fazer o corredor, irmão, senão vai dar muito ruim aqui. E já são 9h37, quando não tinha as cadeiras do meio, não tinha gente em pé, acabou 10h30, 10h40 e chamaram a polícia pra gente. Aí eu fui lá e contratei a polícia, agora estão aí a nosso favor, a glória, esquece. E vieram, não, agora fica aí com nós, são parceiros agora, daqui a pouco vão parar aí baseado, tudo nosso, hoje é no amor. Lembra do Tropa de Elite? Hoje é no amor, tá tranquilo. E aí a gente vai acabar 11 e pouco. Eu não quero acabar esse horário porque eu quero que você coma, eu quero que você participe com um momento de comunhão conosco. Amém? Mas uma coisa eu tenho de Deus para te falar. Prepare-se, porque hoje você está vivendo o momento em que Deus está abrindo os céus para você. Se o céu se fendesse. Tem alguém com a mão levantada, eu vou liberar. Os céus estão se abrindo para você hoje. Não, vou melhorar isso. Como diz o pregador, vou bater mais forte no prego para o prego entrar mais. Sou pregador. Ei, os céus estão se abrindo para você hoje. Coisas que davam errado até hoje, a partir de agora vão começar a dar certo. Aquilo que era difícil até hoje, a partir de agora vai ter uma facilitação da parte de Deus. O que o Senhor está dizendo para mim, para você prepare-se para viver essa nova fase de céu aberto, aonde tu passa na guerra, tu passa na luta, tu passa no deserto, mas eu sou contigo. E depois, todos saberão da mudança que eu fiz na sua vida. Até então era só Jesus de Nazaré, e depois era aquele que mudou a história da humanidade, aleluia. Até então era um profeta desconhecido que veio lá de Gileade, para o Tisbita de Tibete de Gileade, para profetizar aqui. E depois é o homem que ora, cai fogo do céu, consome e muda essa corja toda de falso profeta que está profetizando por aí. O que Deus está dizendo eu vou te levantar como alguém, aleluia, que vai causar o bem na vida de outras pessoas, porque gente cheia de Deus é gente que causa bem na vida de outra pessoa. Quer ser bênção? Isso é fácil, você ensaiar em casa, irmão, você fala até uns mistérios bonitos, em inglês, em francês, eu estava vendo a página do Sobe na Vassouriana que acabou, né, irmão, que isso, cadê a Gabi? Acabou a página, irmão, tem lá gente que fala em mistério em francês, eu vi lá, tem gente que fala mistério em inglês, outro em italiano, o outro fala em tudo quanto é língua. Legal. E se você ensaiar, você fala também. Se impostar a voz, botar um roquidão, até arrepia os outros emocionados. É verdade ou mentira? É verdade ou mentira? Mas quem é bênção, Nelinho? Aleluia. Não é bênção no que fala, é bênção no que vive. É bênção no que faz. Eu posso liberar a palavra? Ei,
E outra, não queira mudar o mundo se você nem a sua cama arruma, irmão. Começa primeiro dentro de casa. Não, porque eu vou ser pregador das nações. Tu não prega nem no teu vizinho. Nem tua mulher, teu marido ganhou para Jesus. Vai ganhar quem? Não, Deus me chamou para as nações. Que nações, irmão? Teu vizinho está querendo Jesus lá e você não vai. Ele fala assim: por que eu posso ir na igreja contigo? Porque você não convida ele. Então, antes de querer mudar o mundo, anota isso, põe lá no WhatsApp e marca se foi indireta. Antes de querer mudar o mundo, primeiro arruma a sua cama. Levanta mudando lá o seu ambiente que você vive. Porque senão é tudo bobeira. Não, pastor, Deus me chamou para ser missionário. Não fez um curso de missiologia, não quis fazer teologia, não lê nada sobre missões. Você só vê coisa do TikTok, do vai se tratar. Irmão, você não vai mudar nada. Não, Deus me chamou para ser eu vou ser músico. Irmão, você não entra numa aula. Não, Deus me chamou para ser grande. Eu tenho um chamado que você está nos príncipes e princesas. Irmão, eu creio. Mas o que você tem feito para isso? Qual é o teu chamado? Os céus vão se abrir, irmão. E quem tiver pronto, quem tiver no propósito, quem tiver disponível, e o que Deus está dizendo é: ei, eu estou tirando algumas coisas da sua vida para te deixar disponível para mim. Vai parar o glória, eu sei que vai. Porque o que Deus está dizendo é isso: eu estou fechando portas para te deixar disponível para mim. Você está colocando como impedimento, não é isso? Aleluia. Eu estou tirando o impedimento porque eu quero algo. Eu quero você desimpedido para mim. Aí eu vou tirando tudo aquilo que está te atrapalhando. E se for necessário, eu gosto de falar isso, irmão, quando Deus manda. Aleluia. Acaba namoro, acaba relacionamento. Isso. Acaba amizade. A best friend forever vai te trair. Isso. Deus vai tirar do teu lado. Eu quero dizer que a decepção nada mais é às vezes que o empurrão de Deus para você viver o teu melhor. É o melhor. É o deserto. Senhor, hoje eu recebi naquele culto. Aí você chega em casa, o varão, acabou, que agora eu gosto de outra, vai embora. Aí tu, que é isso? É o céu que se abriu. Olha para ele e fala assim: eu sei que o céu abriu. Irmão, quem quer viver, aleluia, com os céus abertos, o verbo fender é abrir com força. Quando se abriu, até os demônios que estavam no caminho tiveram que sair. E Daniel não fala de uma guerra que existia e anjos demoníacos que impediam? Sim ou não? Sim ou não? Irmão, quando Deus falou nesse dia: é o meu filho amado a quem eu tenho comprado, até os demônios saíram do meio do caminho. Posso falar? Posso falar? Posso falar? Deus vai começar a tirar os demônios da sua vida, irmão. Está sendo muito influenciado por essa fofoqueira que está falando de você, para você toda hora. Ó, glória. Você não tem nem mais identidade. O que Deus está dizendo é: eu vou te tirar do meio deles, eu vou te tirar do meio deles, eu vou fazer um problema lá se for necessário, para te arrancar de local aonde você não deveria estar. Se o céu se fendesse. Ele estava lembrando do passado, Isaías, em um presente onde nada acontecia, era cativeiro, não tinha glória, Deus não falava com o povo. Aí ele está lembrando, Joel, se o céu se fendesse. Só que o profeta messiânico estava falando do Messias. Em outras palavras, já abri lá atrás, daqui a algum tempo eu abrirei novamente. 3 pessoas entenderam. Eu vou bater mais forte no prego para você entender. O que Deus está dizendo é: ei, o que eu fiz com os antepassados, Deus tem preparado para a igreja top. Deus tem preparado para a sua vida. Lembra do avivamento de 1906 na Rua Azusa, com William Seymour? Acontecerá conosco. Lembra, aleluia, no primeiro século, lá no cenáculo que Pedro pregou, e em uma única pregação 3.000 almas, o pastor Gabriel pregou sobre isso aqui, 3.000 almas aceitaram a Jesus, se converteram, foi um mistério. Lembra, aleluia, acontecerá sobre as nossas vidas. Eu quero profetizar que Deus nos dará almas. O lugar aqui do lado, irmão, aleluia, está vazio. Já quebraram tudo. E aí a gente está fazendo churrasco e não tinha lugar para fazer churrasco aqui. Eu falei: vamos fazer ali. Eu entrei ali hoje com o Cleitinho para varrer uma parte onde estava ficando a churrasqueira. E Deus falou assim: vai varrendo. Por quê? Se quiser eu te dou. Se o céu se fendesse.
Ah, se o céu se fendesse. Posso liberar? Posso liberar? Porque o que Deus está dizendo para alguém é: o céu está se abrindo para você, crente. Não crê, por favor, irmão, crê. O céu está se abrindo para você. Mas o que você precisa é entender. O que você precisa é se posicionar. O céu não se abre, até para Jesus não foi à toa. Abriu pelo que estava acontecendo, sim ou não? Pelo que ele estava cumprindo, sim ou não? Quais são as duas ordenanças da igreja? Primeiro, batismo nas águas. Segundo, ceia do Senhor. Sim ou não? Ele estava cumprindo um propósito. Crente que cumpre propósito, irmão, vê céu aberto, anota isso. Quem quer que o céu se abra para você? Está cumprindo os propósitos? Está vivendo o propósito ou está na desculpa ainda? Hein? Ou está no pai, fez comigo, eu vou fazer também. Ó, pode até mexer comigo, mas se mexer com meus filhos, eu vou rodar a baiana, meu Deus. Aleluia, afoga essa baiana nas águas do batismo, irmão, em nome de Jesus. A mensagem de domingo foi sobre o quê? Duas palavras que eu falei domingo. Vamos ver se a igreja gosta de palavra. Qual é? Fé e paciência. Hoje é quinta, já foi testado tua paciência essa semana aí? Quem já foi afrontado essa semana? Já botaram o dedo na sua cara essa semana? Vai levantando a mão, isso, falaram que ia te bater, já se levantaram contra você, é assim mesmo. Olha para alguém e fala assim: Deus está me dando paciência e fé. Não, diga fé. Isso. E é de agora até domingo tu vai segurar outra. Levanta a mão. Os céus vão se abrir para você. Você resistiu, então o Senhor vai tocar em você novamente. Ah, se o céu... Não, lembra quando você orava? Não, quando você orava mesmo 3 da manhã, antes do namoro. Lembra? Agora voltou a orar? Lembra? O jogo voltou. Lembra quando você ia para a consagração? Lá do Poço dos Profetas, na sexta-feira, que ficava o dia todo lá. Lembra quando você era avivada e você subia aquele monte e podia estar chovendo que você não queria saber, você ia? Lembra? Lembra que você ia para a vigília? Que hoje a gente tem que fazer mini vigília, porque dá até problema, né, por causa de som tudo. Mas antigamente não tinha mini vigília. Era de 10 às 5 da manhã. E quando estava o prazo sério, ia até às 7. E quem estivesse na frente da igreja também recebia, irmão. Que aí os vazia lá fora e lá na rua, vai ser assim. Sabe da mini vigília, né? Aqui. Lembra do propósito que você dormia no jejum, acordava no jejum? Ia trabalhar com um bafo miserável que não adiantava escovar o dente porque o seu estômago estava vazio. Mas mesmo assim, você tinha propósito com o Senhor. Lembra que você conseguia falar não para o pecado? Lembra? Mas você cresceu. Hoje você está diferente. Hoje você está melhor abençoadamente, com dinheiro, né? Financeiramente, está mais abençoado. E aí você abandonou isso tudo. Aí você só lembra: ah, se o céu se fendesse. E o que Deus está dizendo é: eu vou abrir novamente. Foi o que a Tayane cantou, eu estava vendo pela live. Faz de novo, não foi isso? E faz tudo novo. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Faz mais uma vez. Foi isso que você cantou? Estava na live. Posso liberar? Nem que seja mais uma vez, mas você verá a manifestação de Deus sobre a sua vida. Eu não profetizo hoje casamento para você. Hoje eu não estou liberando, não estou liberando nem casamento, nem casa, nem carro, nem beleza, nem crush, nada dessas coisas. Não estou liberando viagem em nome de Jesus. O que o Senhor está liberando para você é céus abertos, para você ver o Senhor mudar a tua vida espiritualmente, ao ponto que Satanás vai se levantar e você vai resistir à tentação. Olhe para alguém, catuca, fala assim: agora você resiste a essa tentação. E, não, agora você vai resistir.
Agora você vai resistir a essa tentação. O céu vai se abrir, oh glória. E crente que está debaixo do céu aberto, ele escuta a voz de Deus dizendo: eu tenho prazer em você. Aleluia. Você vai dar ainda muito prazer para Jesus.